Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar em guerra espiritual agora. Sim, meu Pai, em guerra espiritual contra líderes que têm usado a Tua palavra, contra líderes que têm usado a sua posição, contra líderes que têm, meu Pai, se aproveitado da ignorância das pessoas para ensinar a mentira, para fazer as pessoas buscarem a eles, para fazerem as pessoas serem dependentes de igreja, para fazer as pessoas serem dependentes de cultos, para as pessoas ficarem presas aos seus ministérios. Meu Pai, nós queremos entrar em guerra contra esses líderes agora. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E nós entramos em guerra agora para que esses líderes sejam desmascarados. Em nome de Jesus, os mentirosos que enganam as pessoas, ao invés de levarem e conduzirem elas para te adorarem e te servir. Nós entramos em guerra espiritual agora, meu Pai, para que eles possam ser libertos e se arrependam desse seu pecado e eles possam realmente voltar ao primeiro amor. Mas caso isso não aconteça e eles insistam nesse caminho contrário à tua vontade, meu Pai, visita-os com teu poder, visita-os, envergonha-os na frente de todos. Levanta pessoas que são humildes, pessoas que te amam, pessoas que levam a sério a tua obra e o teu reino, para fazer coisas que eles não vão poder fazer, para realizar coisas que eles não podem realizar. E se eles se humilharem, meu Pai, aí sim eu tenho certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa. Se eles se humilharem. Mas se ele não se humilhar, o Senhor também vai fazer alguma coisa. A opção vai ser deles. A decisão está na mão deles. Mas em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos uma igreja sadia. Nós queremos uma igreja que realmente esteja preocupada com o teu reino. Esteja preocupado, meu Pai, com essa nação, com as famílias, com as escolas, com as empresas, com as políticas. Nós queremos uma igreja, meu Pai, que se infiltre na cultura, que esteja preocupada com todas as áreas do Brasil, meu Pai, e expulse esses demônios, esses espíritos demoníacos que querem introduzir a morte na vida das pessoas, através de doutrinas de demônios, de adoração a demônios, de adoração a deuses que não existem, meu Pai. Meu Pai, o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Até quando a tua igreja vai ser uma igreja, meu Pai, ralé, uma igreja sem autoridade espiritual, uma igreja que não avança contra as trevas, uma igreja que não resiste ao diabo, mas se submete às propostas que o diabo faz como solução para a vida deles? Meu Pai, até quando a tua igreja vai ser assim? Até quando a sua igreja, meu Pai, por falta de fé, por causa da incredulidade, eles vão cedendo espaço para doutrinas de demônios, para ensinamentos que não são teus, coisas que na tua palavra é claro, meu Pai, são claras as coisas, dizendo que nós devemos acreditar que o Senhor faz. Mas eles, por falta de fé, vão buscar em outros lugares, vão buscar a solução em qualquer coisa que não seja no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, até quando os teus líderes, a tua igreja, o teu povo, meu Pai, vai ser um povo medíocre na fé? Até quando, meu Pai, os incrédulos, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, os manipuladores, os adoradores de demônios, filhos das trevas, vão seduzir eles para acreditarem no que eles pregam, meu Pai? Nas mentiras do inferno, com o único objetivo de introduzir seitas, doutrinas de demônios nas famílias e no Brasil, e o teu povo aceita, meu Pai, o teu povo concorda. Meu Pai, em nome de Jesus, visita eles nas madrugadas, dá visões para eles do que eles vão viver, meu Pai, se continuarem apoiando pessoas que adoram demônios, que servem a demônios, que apoiam princípios que não são teus. Visita o teu povo, meu Pai, que te ama,
os que te adoram em espírito e verdade. Eu te peço, meu Pai, até o dia 30, o fim desse jejum, visita o teu povo, dá visões, dá sonhos nas madrugadas, dá palavra de direção para que eles possam enxergar para onde que eles vão se eles votarem em alguém que servem a demônios, meu Pai. Não importa quem seja o presidente, meu Pai. Não importa, mas se ele adora demônios, revela, escancara, meu Pai, para o teu povo. Mostra para eles qual será o futuro deles. E se eles escolherem mesmo assim, votarem, elegerem naquele que vai governar, que tem demônios na sua vida, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar proteção para nós que te amamos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, se existe a possibilidade de o Senhor convencer essas pessoas, revelando o que está oculto na vida desses presidentes, na vida daqueles que vão governar junto com eles, se existe a possibilidade, se é da tua vontade, que essas pessoas que vão voltar até o dia 30, meu Pai, o teu povo que está no Brasil, que te ama, que te adora, se existe a possibilidade, meu Pai, de eles conhecerem a verdade, da atitude que eles vão tomar, da decisão que eles vão tomar a favor de qualquer presidente. Não estou dizendo que seja um, seja outro, meu Pai. Se existe a possibilidade, meu Pai, de o Senhor revelar qual será o futuro do voto que eles vão dar, o que vai acontecer na vida deles nos próximos 4 anos ao eleger o presidente. Meu Pai, em nome de Jesus, revela. Revela para nós. Nós não queremos colocar um presidente, meu Pai, que vai trazer roubo, que vai trazer morte, que vai trazer destruição para o Brasil e para as famílias, que vai impedir o teu reino de avançar, que vai contribuir para que as trevas avancem, meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos isso para a nossa vida. Meu Pai, nós queremos que o Senhor governe o Brasil, nós queremos que o Senhor governe o Brasil, por isso coloca um presidente que seja segundo o teu coração, que seja segundo aquilo que o Senhor quer fazer neste Brasil, as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre o Brasil, os deuses criados e mentirosos que o Senhor quer tirar do Brasil para que o teu povo adore o Senhor que é o único, um Deus que existe, um Deus que é real. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude, entre em nosso socorro, vem, meu Pai, ao nosso socorro. Como igreja e como teu povo, nós clamamos ao Senhor, nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos nos tornar como os países que estão sendo perseguidos, onde as pessoas estão sendo mortas, simplesmente porque falam o que acreditam. Onde as pessoas estão comendo lixo, estão fugindo do país para vir para o Brasil, meu Pai. Nós não queremos nos tornar uma nação, meu Pai, onde demônios governam. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Acorda o teu povo, meu Pai. Nós não queremos que esses líderes mentirosos, esses líderes enganadores, em qualquer área e qualquer esfera do Brasil, continuem manipulando o povo, continuem enganando as pessoas, continuem fazendo elas acreditarem na mentira, meu Pai, e no engano, que estão com segundas intenções, Senhor, para trazer mentira, roubo, morte e destruição para nós e para eles. Meu Pai, nos revela, em nome de Jesus, envia o teu Santo Espírito, toca no coração deles, toca na mente deles, converte eles, mostra para eles, meu Pai, qual será o futuro deles ao escolher o presidente que eles vão escolher. Se o presidente que eles estão escolhendo é da tua vontade, vai ser bênção, revela para eles, meu Pai. Revela que realmente o Senhor vai abençoar o Brasil, que o Senhor vai libertar o Brasil dessas doenças, dessas malignidades, dessa adoração a deuses que não existem. Mas se eles foram votar num presidente, num governador, meu Pai, que não adora o Senhor, que vai introduzir seitas demoníacas aqui, que vai introduzir roubo e morte e destruição tanto para nós como para os povos que existem nesse país, revela também, Senhor. Revela, Senhor, nós queremos colocar no país, meu Pai, alguém que realmente tenha o coração voltado para Ti.
alguém que te ama, alguém que te adore, alguém que realmente põe o Senhor em primeiro lugar, meu Pai. Porque é mais fácil de o Senhor conduzir alguém que tem um coração voltado para o Senhor do que alguém que é rebelde, que tem um coração distorcido, que adora todo tipo de coisa, que não tem um coração fiel a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos num momento decisivo, onde o Brasil vai se tornar uma terra de demônios, de adoração a demônios, de prostituição, de vício, de drogas. Ou o Brasil vai se tornar um país abençoado, um país onde nós podemos viver em paz, onde nós podemos te adorar, podemos te servir, podemos continuar libertando as famílias das drogas, das prostituições, dos casamentos que têm adultério e se desfazem. Meu Pai, aonde se pode, meu Pai, votar em um candidato que apoia princípios que não são teus? Meu Pai, eu não estou falando de apoiar as pessoas que têm princípios que não são teus. Não é isso. Nós amamos a todas as pessoas, independente das práticas delas. Mas nós não podemos concordar com coisas que são malignas, porque nós vamos estar abrindo portas para demônios. Quando nós apoiamos práticas malignas nas vidas das pessoas, nós estamos dizendo para os demônios entrarem na nossa casa, entrarem na nossa família, entrarem no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. É isso que nós estamos dizendo para o Senhor quando nós apoiamos práticas demoníacas, práticas contrárias aos teus princípios. E nós não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Nós queremos, meu Pai, ter a certeza que nós estamos apoiando pessoas que são contra os princípios malignos, mas que amam as pessoas que praticam esses princípios malignos. Deus nos dá como igreja tua esta autoridade, a autoridade para desmascarar esses demônios que agem na vida dessas pessoas. Qual é o fim delas ao seguir esses demônios? Meu Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por aqueles que estão, meu Pai, debaixo desses demônios, debaixo desses espíritos imundos, debaixo da mentira. Nós denunciamos agora e declaramos que em nome de Jesus sejam desmascarados, sejam expostos, para que se revelem os que realmente servem a Deus e os que servem a demônios. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E nós queremos ser luz para o mundo, assim como o Teu Filho era luz para o mundo. O Teu Filho não só falava do Senhor como Deus, Criador dos céus e da terra. O Teu Filho não só tinha o Espírito Santo na vida dele. O Teu Filho não somente resistia ao diabo, mas o Teu Filho também, meu Pai, além de te obedecer, além de estar cheio do Espírito Santo, além de resistir ao diabo, o Teu Filho avançava contra as trevas, contra as práticas malignas que eram contra a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso nós te pedimos, encha a Tua igreja, meu Pai, desta autoridade, para avançar contra as trevas, para que nós possamos expulsar do país, expulsar desse país toda a ação demoníaca, todas as trevas que vêm de demônios agindo nas vidas das pessoas. Que eles batam em retirada e saiam daqui em nome de Jesus. O Brasil pertence à luz que vem do Senhor Jesus, a práticas decentes, a caráter que vem de Deus, em nome de Jesus. Enquanto nós, como igreja, vivermos, nós lutaremos e guerrearemos contra as trevas. Nós avançaremos contra as trevas, porque na palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, se há em nós, igreja tua de Jesus Cristo, algum tipo de coisa que está nos impedindo de avançar contra as trevas, em que nós somos igreja, meu Pai, igreja medíocre, que não denuncia as trevas, que fica só pregando o evangelho do Senhor, mas não denuncia as trevas.
Se existe em nós algo que está nos impedindo de resistir ao diabo e avançar contra as trevas e se sujeitar ao Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus seja tirado do teu povo agora, seja tirado do teu povo que te ama agora. Dê autoridade para nós, meu Pai, para que nós possamos nos sujeitar ao Senhor, para que nós possamos resistir ao diabo e para que nós possamos avançar contra as trevas em todos os ambientes. Contra as trevas na política, contra as trevas na cultura, contra as trevas, meu Pai, nas empresas, contra as trevas, meu Pai, nas escolas, nas faculdades, nos cursos, nos alimentos, meu Pai, as trevas que até mesmo nos alimentos são consagrados a demônios. Contra as trevas no financeiro, meu Pai, nos dá essa autoridade, para que nós possamos fazer do Brasil um Brasil que te adora, um Brasil que te serve, um Brasil que seja uma nação reconhecida mundialmente por adorar ao único Deus Criador dos céus e da terra, a reconhecer a Jesus como aquele que morreu na cruz por eles e a se abrir para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida deles. A única nação que realmente e são verdadeiros adoradores do Senhor que te adoram em espírito e verdade. É este selo que nós queremos como igreja. Derrama sobre nós, derrama sobre nós. Nos dá autoridade, meu Pai, nos dá autoridade. Nós queremos denunciar as trevas. Nós queremos libertar as famílias. Nós queremos o Brasil santificado, purificado, livre de toda ação contrária da tua palavra. Batam em retiradas, demônios, porque lá vão os servos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós vamos. E nós vamos derrubar vocês que adoram demônios e espíritos malignos. Na autoridade do nome de Jesus, com as armas espirituais que o Senhor nos deu, nós derrubaremos toda ação demoníaca que não vem do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, toma posse. A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao jejum de João 9, de 21 dias. Estamos no 9º dia já, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de João. Capítulo 9 de João. E diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Respondeu ele: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta.
Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ah, então insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: Você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos. Bom, em nome de Jesus, conforme nós podemos ver aqui, Jesus viu um cego de nascença. Por que deixou bem claro isso, cego de nascença? E também por que nós podemos ler aqui, logo em seguida, os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Você precisa entender o seguinte: existem pessoas religiosas que elas criam uma religião para elas criam uma forma de adoração, elas criam um jeito de buscar a Deus, e aí oprimem as pessoas para que sigam este jeito de adorar a Deus que elas têm. Isso é, elas pegam as coisas de Deus, monopoliza para a religião deles, e aí quer que as pessoas estejam debaixo da autoridade deles, obrigados a seguir a eles. E quem não faz isso é taxado como uma pessoa que não adora a Deus e que não busca a Deus. Por isso que os discípulos perguntaram aqui: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os líderes daquela época estavam ensinando para as pessoas que uma pessoa que nascesse com doença, uma pessoa que nascesse com qualquer tipo de coisa que não nascesse com o seu corpo são, era uma pessoa que estava em pecado. Isso é, ela nasceu desse jeito porque havia pecado. Ela tinha pecado e se tornou desse jeito. Seus pais pecaram e ela ficou desse jeito. E de tanto ensinar isso para as pessoas, isso é, as pessoas que iam na igreja para ficar só ouvindo eles pregarem, só ouvindo eles ensinarem, só acreditando no que eles ensinavam da palavra de Deus. E elas não buscavam, elas não liam, elas não tinham um relacionamento com o próprio Deus Criador e com a palavra de Deus, fez com que as pessoas acreditassem nesses líderes religiosos que pregavam o que convinha para eles. Isso é, eles não queriam se misturar com as pessoas que tinham enfermidades, doenças, que pecavam. Por quê? Porque eles achavam que ia contaminar eles. Eles achavam que se eles se misturassem com as pessoas, eles iam se tornar pecadores também. E na realidade, quando você se mistura com alguém que é pecador ou que pratica qualquer coisa que não seja de Deus, e você se cala,
e você concorda com essa pessoa de tudo que ela fala, você acaba se tornando igual a ela, você acaba praticando o que ela pratica e acreditando no que ela acredita. De tanto ela ficar falando aquilo, de tanto ela ensinar aquilo e pregar aquilo, você acaba acreditando. Por isso que as pessoas lá de Israel, do povo do judeu, eles acreditavam nos líderes religiosos. Eles se colocavam debaixo do jugo dos religiosos para que os religiosos, os líderes das igrejas, os mestres das igrejas, estudassem a palavra de Deus e ensinassem para eles, e eles não buscavam, eles não se posicionavam, eles nem sequer queriam buscar a Deus. E aí o que, que acontecia? Eles ensinavam o que queriam para o povo e o povo acreditava. O povo seguia. O povo era totalmente submisso aos líderes religiosos. E isso é um perigo. É um perigo quando você se submete a um líder religioso e coloca ele até mesmo acima do próprio Deus, do próprio Criador. Por quê? Porque esses líderes de religião, eles buscam os interesses deles. Eles buscam aquilo que convém a eles, aquilo que é do interesse deles. Por quê? Porque são seres humanos. Você precisa ter comunhão com Deus, você precisa buscar a Deus, para que quando Deus se manifestar, você perceba as pessoas que estão buscando a Deus para os seus próprios interesses e aqueles que buscam a Deus para os interesses do reino. Uma pessoa que realmente busca o reino de Deus, ela não está preocupada com quem Deus levanta para fazer a obra de Deus. Ela simplesmente está vendo se é para o reino de Deus, para glorificar ao Criador dos céus e da terra, para glorificar o Filho de Deus que morreu por nós, para glorificar o Espírito Santo de Deus. Este é o mais importante em toda a religião. Se a religião é mais importante o que o líder fala do que a própria palavra de Deus, pra você ter uma ideia, tem religião que até trocaram palavras dentro da Bíblia. Eles mudaram coisas na Bíblia para ajustar ao que o líder queria. O líder da igreja queria. Ele achou que não precisava mais de determinadas coisas dentro da Bíblia. Aí o que ele fez? Ele alterou coisas na Bíblia, trazendo maldição sobre ele mesmo. Porque uma vez quando você troca as coisas que Deus mandou escrever para nós, e você muda isso, você traz maldição para a sua própria vida. Porque Deus não deu autorização. E é interessante que é fácil você perceber quando alguém está fazendo os seus próprios interesses e quando alguém está fazendo a vontade de Deus. Olha aqui o que aconteceu. Jesus respondeu para os discípulos: nem ele, nem seus pais pecaram. Isso é, o que os religiosos estão ensinando nas igrejas, o que aquelas pessoas que buscam, fingem que buscam a Deus e pregam para os outros que não buscam a Deus, isso é, monopolizam a fé para que o povo terceirize a fé para eles, eles mentem, eles enganam, eles iludem as pessoas. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus manifestasse na vida deles. O que nós precisamos entender disso? Deixa eu te colocar aqui que o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Toda vez que uma pessoa se posiciona para adorar a Deus, para buscar a Deus, para ler a palavra de Deus e para fazer o que Deus quer, porém ele muda no meio do caminho, ele começa a achar que ele é mais importante do que Deus, que ele deve tomar decisões na frente de Deus, que ele deve mudar as coisas de Deus para o seu próprio interesse. O que Deus faz? Deus começa a criar situações impossíveis diante dessas pessoas para que quando elas clamarem não viverem nada, não acontecer nada na vida delas. Elas simplesmente pagarem mico, elas simplesmente serem envergonhadas. E pior ainda, Deus tira a proteção desses líderes, dessas pessoas que não querem se sujeitar a Deus, que não querem fazer o que Deus deixou escrito na sua palavra, o que Deus nos manda fazer, e por ele não fazer isso, o que acontece? Deus levanta alguém com poder e autoridade para fazer aquilo que eles não podem fazer. Isso é, Deus fecha as portas para esses líderes que estão querendo ser Deus, que assume o ministério como sendo deles, a igreja como sendo deles, como eles sendo o cabeça da igreja, como eles sendo aqueles que dominam, que governam a igreja, e não querem entregar o governo para o próprio Criador. Eles pegam o ministério deles e falam que o ministério agora é dele.
É Ele quem manda, é Ele quem faz, é Ele que acontece. E pode ver que é difícil algum líder, quando começa a crescer, começa a ser reconhecido, ele conseguir se colocar no lugar dele. Ele conseguir entender que quem governa a igreja dele é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Quando você não entende isso no seu coração, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado, porque Deus vai criar situações na tua vida como líder que vão te impedir de avançar, que vão te impedir de exercer o seu ministério na plenitude. E vai levantar pessoas que obedecem a Ele, que são sujeitas a Ele, para fazer isso que você não recebeu de Deus autoridade por não querer colocar Ele na frente, por não entregar o seu ministério para Deus, por não entregar o povo para o próprio Criador, por não entregar a sua própria vida para o Deus Criador. Você começou servindo a Deus, começou glorificando a Deus, enquanto estava com dificuldades, enquanto não tinha igreja, enquanto não tinha membros, enquanto você estava passando por lutas, você entregou tudo para Deus. Porém, quando Deus começou a te levantar, quando Deus começou a te abençoar, quando Deus começou a te honrar, você começou a colocar Deus de lado e começou a achar que você é quem manda, que é você quem está no domínio, que é você quem está no governo. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser envergonhado como foram esses líderes religiosos. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. O que os líderes religiosos estavam ensinando para as pessoas, dizendo que quem tinha doenças, quem tinha enfermidades, quer seja desde a nascença ou não, é porque tinha pecado, era mentira do inferno. Existiam pessoas que sim, pecavam e recebiam enfermidade na sua vida devido ao seu pecado, porque habilitavam demônios. Existem pessoas que vivem debaixo do pecado, praticando coisas que não agradam a Deus? Sim, existem. E eles recebem a recompensa por essas atitudes e recebem na sua vida maldições. Mas existem pessoas que Deus permite que elas fiquem doentes, Deus permite que elas tenham determinadas coisas para que Ele seja glorificado, para que o nome dele seja honrado. Por isso você precisa se autoanalisar. Você precisa ver na sua vida o porquê que você está vivendo as coisas que você está vivendo. O que está te levando a viver o que você vive na sua vida? São os seus pecados? São as coisas que você está fazendo contrário à vontade de Deus? Ou realmente é porque Deus está permitindo que você passe por isso para você glorificar o nome dele? Se for porque você vai glorificar o nome dele, glória a Deus. Quando você receber o teu milagre, dê glória ao Senhor. Nunca puxe a glória para você. Nunca glorifique qualquer outro tipo de coisa que não seja o Deus que te criou. Porque a maldição volta e volta pior. Mais demônios vão voltar querendo te atormentar e querendo agir na tua vida. Aí Jesus continua dizendo aqui: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então preste atenção no que Jesus estava querendo dizer aqui. Jesus estava querendo dizer aqui que existem, ainda que para nós que amamos a Deus, que acreditamos no Deus Criador, que temos princípios e caráter, que realmente reflete a imagem e semelhança de Deus, que nós não concordamos com coisas que são malignas, com pecados na vida das pessoas e na nossa própria vida. Esses períodos que Deus nos dá para glorificar o nome dele, para falar da obra dele, para falar das coisas dele, da palavra dele, tudo que ele tem que fazer, é um período que Jesus chama aqui de dia. Quando ele diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. O que Deus está dizendo aqui, Jesus está falando para nós? Ele está falando que nós, como igreja, nós temos um tempo determinado por Deus para que nós possamos pregar esta palavra para as pessoas e elas decidirem o que elas querem para a vida dela. Se elas querem continuar no pecado, querem continuar na maldição, querem continuar adorando deuses que não existem, criados, ou se elas querem abandonar tudo isso e servir ao único Deus criador dos céus e da terra. Por quê? Porque esse período do dia que Deus diz aqui, que Jesus chama na palavra, é um período em que Deus está nos dando autoridade para fazer a obra dele. Mas chegará um momento em que Deus vai permitir que as trevas hajam.
Sim, que aqueles que praticam pecado, que são mentirosos, que propagam uma mentira na terra, que adoram deuses criados, Deus vai permitir que eles se levantem com autoridade. Ronaldo, como é que você fala isso? Você está querendo dizer que vai chegar a noite? É o que Jesus está dizendo. O que é a noite? É um período em que as pessoas malignas se levantam para querer realmente matar aqueles que pregam contra as malignidades que tem na vida deles, contra as maldições que existem na vida deles. Por quê? Porque eles estão debaixo do domínio satânico, do anticristo. Eles estão debaixo de demônios que dizem para eles que eles podem continuar praticando essas coisas, que nada vai acontecer, porque o diabo é astuto. O diabo é astuto, ele prega isso para essas pessoas, fazem elas acreditar que elas estão fazendo o que é certo, contra a vontade de Deus, e eles pensam que é verdade. Porém, quando Deus se levanta para julgar essas pessoas, o que o diabo faz? Dá a linha. Ele dá a linha e deixa essas pessoas na mão. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode contra Deus. Ele sabe que não pode contra o Criador. Então o que ele faz? Ele fica seduzindo as pessoas para colocar trevas nos corações delas, para colocar trevas nas mentes delas, para colocar trevas na vida delas, e elas achando que estão fazendo o que é certo, praticando essas coisas que são malignas, contra as coisas de Deus, até o momento que Deus se levanta. Então Jesus estava dizendo que chegaria um momento onde ele não poderia trabalhar, que era o momento em que ele ia ser crucificado, que ele ia para a morte para morrer pelos nossos pecados, para que ele fosse ressuscitado e viesse então a reinar. Por isso você, crente, que acredita em Deus, que pratica o que realmente a palavra de Deus manda nos fazer, que é pregar contra o mal e amar aqueles que pecam, pecar contra o pecado e amar os pecadores, e desejar que eles sejam libertos, desejar que eles conheçam a verdade sobre eles abandonarem o pecado e aceitarem a Jesus como único Salvador e suficiente na vida deles, antes que Deus se manifeste. Você que realmente tem esse entendimento e que prega a palavra de Deus, vai chegar um momento em que o anticristo vai se instaurar. Isto mesmo, o anticristo vai se instaurar. E ele vai querer se levantar contra aqueles que pregam as coisas de Deus, que pregam valores de família, que pregam caráter, que pregam coisas que vêm da parte de Deus, que falam de Jesus Cristo, do Espírito Santo e do Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque eles adoram coisas criadas. Eles adoram um Deus que não existe, então o diabo se infiltra na vida deles, e os demônios e os espíritos malignos, para seduzir eles para irem contra a gente. Isso é, eles não abandonam o que é errado e acham que matando aqueles que pregam para eles abandonar o que é errado, o pecado, eles vão conseguir se livrar da justiça de Deus. Como se nós fôssemos o problema deles. Como se nós fôssemos tirados da vida deles, a vida deles vai ser resolvida. Eles não entendem que eles precisam tirar o pecado da vida deles. Eles precisam tirar a idolatria da vida deles. A adoração a deuses criados que não existem. Isso eles têm que se tocar e tirar. Mas eles não compreendem no coração deles que eles têm que fazer isso. Eles preferem persistir em não buscar a Deus e adorar a Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Não confunda adoradores de Deus com pessoas que frequentam cultos. É isso mesmo, esses religiosos aqui, eles frequentavam cultos. Eles iam para a igreja cumprir rituais, mas não tinham comunhão com Deus. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela não quer matar o outro. Ela não quer parar o outro porque está curando uma outra pessoa. Onde já se viu isso? Uma pessoa está curando outra pessoa que é cego, ele pega e vai contender com essa pessoa que foi curada e com aquele que curou. Tá com demônio. Como é que eu estou fazendo bem para as pessoas e as pessoas querem me matar? Eu estou querendo a libertação da vida das pessoas. Eu estou querendo que você tenha uma vida mais saudável. Que abandone as coisas que você faz que não é de Deus e você fica com raiva. Você fica com ódio. Você diz que não tem problema continuar desse jeito, que Deus não liga. São espíritos imundos que estão te enganando, estão te iludindo. Abra os teus olhos antes que venha o teu tempo de ser julgado pelo próprio Deus, aí não tem mais volta. Esses líderes religiosos não enxergavam, eles não tinham uma visão espiritual para entender que quem manda na terra é Deus.
É Deus quem manda na terra e ele separa aqueles que querem adorar ele em espírito e verdade daqueles que ficam fingindo que adoram. Daqueles que ficam cumprindo com escalas na igreja. Daqueles que ficam subindo no altar para pegar o microfone e para se exibir e dizer que eles que são. Você está entendendo? Quando você tem esse tipo de vida onde você acha que você é alguma coisa só porque Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te colocou num determinado cargo e você acha que você é alguma coisa, Deus começa a te humilhar. Deus começa a criar situações na tua vida como líder e como povo que vão ser coisas que você não vai conseguir resolver. São coisas impossíveis que só Deus pode resolver. E por causa da tua atitude imatura de querer buscar a Deus segundo a tua vontade, do jeito que você quer, achando que a prioridade é os teus interesses e não a vida das pessoas também à sua volta, Deus não vai fazer nada quando essas coisas impossíveis acontecerem na tua vida. E aí, pior ainda, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar alguém para te humilhar. E vai fazer ele viver coisas grandiosas na vida dele e você ser humilhado. Por quê? Porque você está achando que você é alguma coisa porque é líder. Porque você ocupa um cargo que você pode fazer o que você quer. Tome muito cuidado, não caia nessa astuta cilada do diabo. Deus te colocou como líder para fazer as pessoas conhecerem a Deus, para adorarem a Deus, para buscarem a Deus. Eles não são propriedade tua. Não é propriedade da tua igreja, não é propriedade do teu ministério. A palavra diz que são propriedade exclusiva de Deus. E se você não entender isso, você vai ser humilhado. Vai ser humilhado, não adianta, não tem jeito. Deus humilha aqueles que se exaltam. E exalta aqueles que se humilham diante dele. Era o momento desses líderes e lá eles falaram assim: poxa, Jesus, meus parabéns pelos milagres que você está fazendo. Nos ajuda, porque nós não conseguimos viver milagres aqui na nossa igreja, no nosso ministério. Nós acreditamos em Moisés, em tudo que Moisés fez, maravilhoso servo de Deus. Mas você agora está se apresentando diante de nós e fazendo coisas maiores do que Moisés. Me ajuda, me ensina, me mostra como é que eu faço para viver uma vida diante de Deus realmente glorificando o nome dele. Mas não, os líderes agiam totalmente oposto. Gente, como é que um ser humano pode se preocupar mais com os interesses dele do que com a vida das pessoas à sua volta? É um absurdo isso, preocupado com a casa dele, com o carro dele, com quanto ele está ganhando de dízimo e de oferta do povo, com quantos templos ele tem, com quantos ministérios ele está abrindo, quantas pessoas estão curtindo o vídeo dele na internet. Misericórdia! Que reino é esse que você está pregando? Vai vir maldição na tua vida, larga disso. Abandona isso. A obra de Deus ela é feita por todos na igreja. Todos os membros da igreja têm que se comprometer pela obra de Deus, não é só você não, que sobe num pedestal e acha que você é quem manda e quem domina e quem reina e quem governa. Se você pensar assim, Deus vai te humilhar, ele vai te derrubar. E aí Jesus fez uma coisa aqui que foi maravilhosa, foi grandioso. Ele fez algo, Jesus ele gosta de humilhar as pessoas para que elas revelem o que ela tem dentro dela. Deus, presta atenção no que eu estou te falando, Deus gosta de nos humilhar para que a gente revele o que tem dentro da gente. Olha o que Jesus fez. Jesus podia ter chegado nesse cego e falar assim, tá bom, você quer ver? Então tá bom, enxergue. Pronto. Falava, enxergue, e o homem ia enxergar, não ia? Mas olha o que Jesus mandou esse homem fazer. Tendo dito isso, cuspiu no chão, fez um lodo, misturou a terra com a saliva dele, aplicou nos olhos do homem. Só aí já começou a humilhação. Porque pegar um guspe de uma terra e tacar no olho de um cego, mas esse homem, no seu espírito, compreendeu que ele estava sendo humilhado, sendo cego. Que a humilhação dele era ser cego. Era não viver, era não enxergar, era não poder ver o que realmente ele queria ver. Ele queria tanto que Deus fizesse uma obra nele, que ele estava pouco se preocupando a forma que Deus ia fazer, desde que viesse de Deus. E aí Jesus não parou. Além de humilhar esse homem na frente de todo mundo, cuspindo na terra, fazendo lodo e colocando nos olhos dele, olha o que ele fala para o homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E então o homem foi e lavou-se, entendeu? Isso é, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa metida, uma pessoa arrogante, que acha que é alguma coisa,
Se você faz isso com ela, eu duvido que ela se humilha diante de todo mundo. E é assim a pessoa arrogante, gente. A pessoa arrogante, quando ela começa a achar que o ministério é dela, que a igreja é dela, que os membros é dela, que aquilo que ela está pregando, ela que é quem pregou, ai, poderosa, grandiosa, maravilhosa, ele é o cara ou ela é a mina, entendeu? Quando começa a pensar desse jeito, Deus começa a pôr essa pessoa em humilhação para que ela revele o que ela tem dentro do coração dela. Se você não se humilha, se você não se arrepende e se reconhece que você está se exaltando diante de Deus, você vai ser mais humilhado. Mas se você reconhece que você não é nada diante de Deus, você é apenas um enviado, você é alguém que Deus vai te enviar para fazer o que Ele quer, a vontade dele. Quando você entende isso, você aceita a humilhação de Deus. Deus, faça do jeito que o Senhor quer, faça da maneira que o Senhor quiser. O que eu quero é que o teu nome seja glorificado. O que eu quero é poder ver esse milagre acontecendo. Me prova, papai. Pode me provar, para ver se eu tenho dentro do meu coração algum tipo de sentimento contrário do Senhor. Aquilo que não reflete a tua imagem e semelhança, Senhor. Pode fazer, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Pode ter certeza que você volta de lá com milagre. E esse homem voltou vendo. Olha que coisa linda. Meu amado, você tem ideia do quanto custaria você dar visão para uma pessoa enxergar? Vai lá nessas pessoas que fazem cirurgia para você ver quanto que custa. Qual é o preço para uma pessoa receber a vista? Os olhos novinhos, os olhos ótimos, enxergando sem óculos, sem remédio. Sem nenhum tipo de tratamento, Jesus foi e curou aquele homem, a não ser com lodo e saliva. E depois mandar ele no tanque. Você sabe quanto que custa isso? Você sabe quanto que custa manter você vivo na terra? Você sabe quanto que custa produzir alimento na terra para todas as pessoas? Você sabe quanto que custa produzir o ar que você respira? Você sabe que a roupa que você usa é tirada de matéria-prima de coisas que Deus criou? O Criador dos céus e da terra, e agora você fica aí querendo discutir porque não quer contribuir com o reino de Deus? Você não quer investir no reino de Deus? Você não quer que essa palavra de Deus seja distribuída para outras pessoas? Que a igreja cresça e que a palavra de Deus seja revelada para outras pessoas que estão em trevas? Que estão cegas, que muitas vezes estão sendo enganadas por esses líderes mentirosos, que enganam eles dizendo para eles ir para casa fazer o que eles querem da vida deles e depois vir para um culto ouvir eles dizendo que vai resolver a vida deles, e você não quer contribuir, sabe o que vai acontecer contigo? Você sabe o que vai acontecer contigo? Pois então preste atenção, meu querido. Pense no quanto Deus está investindo em nós. Isso eu estou falando por baixo. Eu não estou falando nem de pessoas que vão na igreja e são curadas de câncer. Quanto você acha que custaria isso? Quanto que você acha que custaria a cura de um cego, a cura de câncer, a cura de AIDS, a libertação de drogas de pessoas que são totalmente viciadas? Famílias que são restituídas, que muitas vezes estavam vivendo uma vida de tormento. Maridos que abandonaram suas esposas para ser adúltero, se prostituíam com mulheres que enganavam eles, e eles são restaurados para sua família. Mulheres que se prostituíam, crianças que são abusadas desde pequena, que são ensinadas a acreditar na mentira. E nós vamos, através da igreja, pregar a palavra de Deus para esses. E eles são libertos, são curados. E Deus restaura a vida deles, dos demônios que estão agindo na vida deles. Pessoas dependentes de vícios, de cigarro, de bebida, de drogas, que são libertas. Quanto que você acha que custa isso daí? E aí você fica mendigando, dizendo que não deve dar dinheiro na igreja. Sim, você não deve dar dinheiro na igreja mesmo, não. Eu estou totalmente de acordo. Você deve entrar para o ministério e ajudar também, não só com dinheiro. Você deve participar, você deve acompanhar para ver o que está sendo feito com o dinheiro. Você deve realmente entrar no meio da igreja para ver se eles estão realmente usando o dízimo e a oferta que você dá, as doações que você faz, para ver se eles estão realmente usando para a glória de Deus ou para criar deuses criados, ou para comprar casas, comprar carros, fazer viagens caras para não pregar a palavra de Deus.
Isso sim você deve fazer. Você deve fiscalizar, você deve acompanhar, você deve ir junto. Para de ser bobo. Ah, não, mas aí o pastor vai roubar o dinheiro. Então vai junto. Acompanha. Segue o que está acontecendo para ver se é verdade. Se ele está roubando, pula fora. Sai fora e começa a orar pela vida dele. Mas se ele está sendo honesto, se ele está sendo justo, se ele está usando os valores de lá para resgatar outras vidas, meu amado, entra que você vai ver o que Deus vai fazer. Entra que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas para de ser religioso, de ficar acusando as pessoas que usam o dízimo e a oferta e as doações que dão na igreja para restaurar vidas, se você não está vendo o que está acontecendo e fica falando o que os outros falam. Só porque as pessoas falam que roubam. Porque é colocado na televisão que os pastores estão roubando, você acha que todo pastor rouba. Você precisa aprender a acompanhar de perto as coisas antes de julgar elas. Os líderes da religião aqui, eles nem sequer queriam andar com Jesus. Eles nem sequer queriam acompanhar Jesus. Eles nem sequer queriam ver o ministério de Jesus para saber se Deus estava com ele. Eles simplesmente olhavam para Jesus e já acusavam. Já diziam que Jesus tinha demônio. Já diziam que Jesus não servia a Deus, que eles serviam a Deus. Como é que uma pessoa pode ter uma posição sobre outra pessoa, sobre a vida de alguém, se não anda com ela e não conhece ela? Como é que você pode estar julgando os outros, falando mal muitas vezes de um presidente, falando mal de um político, falando mal de um empresário, falando mal de alguém nas redes sociais, se você nunca andou com ela e não conhece ela? E aí? Você vai querer ser religioso como esses caras aqui que estavam indo contra Jesus? Por que você não vai conhecer? Vai lá conhecer o presidente, vai ver a obra dele, procura os sites, as páginas, os canais nas redes sociais que falam do presidente trabalhando ou fazendo alguma coisa e vê se você acha. Mas não, você só procura coisas que são contra. Coisas que falam mal das lideranças. Publica uma coisa que fala mal da liderança, você sai compartilhando. Aí você sai passando para todo mundo. Mas e as coisas boas que eles estão fazendo? Que os políticos estão fazendo? Que os pastores que estão lá dentro da política muitas vezes guerreando contra demônios que roubam, que são corruptos, que desviam dinheiro das pessoas, que querem colocar leis contra as coisas de Deus lá dentro, que querem introduzir doutrinas de demônios lá dentro, para que crianças sejam abusadas, para que a bebida alcoólica seja liberada, para que o vício do cigarro seja liberado, para que as drogas sejam liberadas. Onde já se viu isso? Políticos que entram na política para fazer isso. Médicos que são corruptos, que mentem descaradamente que você está doente e você nem tem doença. Você precisa começar, meu amado, a ser mais inteligente. Precisa colocar Deus na tua vida em tudo que você faz, para que seja revelado esses mentirosos, esses enganadores. Porque muitas vezes existem médicos que são honestos ali no meio. Existem políticos que são honestos. Existem igrejas que são honestas. E aí você coloca tudo numa panela e diz que não presta. Você diz que todos não prestam. Por quê? Porque você julga com base no que você não conhece, no que você não acompanha, no que você não vai junto. Você está trazendo juízo para a tua própria vida. Porque quando você julga alguém, fala mal de alguém porque ouviu alguém falar contra essa pessoa, você está dizendo que você também merece ser julgado do mesmo jeito. O que as pessoas andam falando da tua vida e vão falar, você vai receber a mesma recompensa. Por isso tome muito cuidado. Hoje em dia, tudo que é publicado nas televisões, as pessoas acreditam. Há uma emissora de TV aí que tem rinha com o presidente, tem rinha com os políticos que são contra as falcatruas que eles estão fazendo, uma emissora de TV. Elas estão praticando coisas contra a vontade de Deus, e aí os presidentes, os políticos que lutam contra essas coisas começam a expor, o que eles fazem? Começam a falar contra, inventam mentiras. Mas você quer ver se é mentira? Acompanhe. Não acompanhe só as coisas ruins dessa pessoa. Vai buscar também as coisas boas. Porque falar as coisas ruins dos outros é fácil. Eu quero ver você acompanhar o que elas já fizeram de bom. O que elas já fizeram para tentar resolver problemas. Acusar a vida das pessoas é fácil. Eu quero ver você entrar lá para fazer algo melhor.
Eu quero ver você se posicionar para fazer. A maioria das pessoas que falam mal de outras pessoas sem conhecer ela, sem saber que é verdade, sem ter provas de que realmente aquilo é real, você pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa vadia. Pode ter certeza que é uma pessoa vadia. Ela não faz nada para resolver o problema. Ela só fala mal de quem faz as coisas, dizendo que não faz. Mas ela mesma não faz nada. Por quê? Porque são pessoas ociosas. São pessoas que não fazem nada o dia inteiro da sua vida e aí ficam de olho nas pessoas para falar mal. Porque se fossem pessoas ocupadas que estivessem procurando solução para os problemas que estão existindo no Brasil, na política, na medicina, nas igrejas, nas famílias, no seu bairro, se fossem pessoas ocupadas com esse tipo de coisa, de encontrar soluções, eles não estariam vendo o que os outros fazem de errado. Dificilmente uma pessoa que se ocupa em fazer o que tem que ser feito, ela está preocupada com o que os outros fazem de errado. Foi o que Jesus fazia. Jesus não ficava preocupado com o que a pessoa estava fazendo de errado. Ele podia acusar esse cego. Ele simplesmente não disse, é para a glória de Deus que ele é cego. Porque vocês vão ver um grande milagre agora da cura dele. Em contrapartida, quem era ocioso, quem não fazia nada e ficava acusando Jesus de fazer, Jesus fazia o que tinha que ser feito, que era a vontade de Deus. Aí aqueles líderes religiosos que não faziam, vinham acusar Jesus. Aí Jesus batia de frente. Porque é tudo sem vergonha. É vagabundo que não faz nada da vida e fica falando mal de quem faz. Porque uma pessoa que fica acompanhando quem está fazendo, dificilmente fala mal contra. Porque ele vê a pessoa fazendo, ele fala, não, essa pessoa é trabalhadora, essa pessoa é honesta, ela pode ter errado aqui, pode ter errado ali, mas ela é uma pessoa honesta, ela quer o bem das pessoas. Ela já fez muita coisa, eu já vi muitas pessoas que fizeram bem para ele, fez o bem para elas. Entendeu? Mas não, só quer olhar o lado ruim. Aí pega essa coisa ruim, taxa a pessoa e coloca uma placa nela. Ela não presta por causa disso. E o restante da vida dela? Quer dizer então que você não presta por causa das coisas que você faz? De errado? Você também não presta? Então, em nome de Jesus, tira essa mentalidade da sua cabeça em nome de Jesus. Para de ser fariseu, para de ser líder religioso, para de ser uma pessoa religiosa que fica de olho só nas coisas erradas que as pessoas fazem. Vai ver também as coisas boas. E vai tentar ministrar essas pessoas e ajudar elas a saírem dessa maldição que elas vão viver na vida delas. Porque toda pessoa, meu amado, que não muda o seu caráter e a sua postura, o seu modo de viver, não estou falando de pessoas que estão se esforçando para mudar, estão se esforçando para se tornarem melhores. Eu estou falando de pessoas que se conformaram com o pecado ou coisas malignas na sua vida e não querem mudar. Esses tipos de pessoas vivem maldições. Você vai encontrar pessoas na sua vida que erram, que pecam, que fazem coisas erradas. Isso é normal na vida do ser humano. Todo ser humano peca, todo ser humano erra, todo ser humano comete erros. O problema é quando o ser humano começa a se conformar com esses erros e não vai buscar uma cura diante de Deus. Aí ele começa a ficar pior do que ele está. Esses fariseus que iam conversar com Jesus, falar mal de Jesus, bater de frente com Jesus, eles eram assim. Eles tinham pecados na vida deles e se conformaram com esses pecados a tal ponto de não querer ser liberto, de não querer ser curado. Aí o que aconteceu? Entrou na vida deles maldições. Eles começaram a ter ódio de Jesus. Amava o templo, amava os dízimos, amava as ofertas, o lucro que ele tinha com o povo, esses líderes. E aí Jesus começou a curar, porque veja bem, o povo ia oferecer sacrifícios e ofertas porque achava que as enfermidades dele era por causa de pecado. Porque os líderes pregavam isso. Os líderes pregavam que quem tinha doenças, enfermidades ou qualquer tipo de problema tinha pecado e tinha que trazer na igreja dízimo e oferta para poder Deus perdoar. Aí Jesus veio com uma proposta de que, não, meu querido, é mentira. Isso é doutrina de demônio. É doutrina de demônio. Deus quer te libertar da doença e da enfermidade. Deus não quer que você dê oferta e dízimo para continuar doente. Para você ir para a igreja, pagar para um líder um dízimo e oferta e sair de lá do mesmo jeito.
Não é isso que Deus tem como proposta para quem é crente, para quem serve a Deus, numa igreja que é verdadeira. A proposta que Deus tem para quem realmente entra numa igreja verdadeira é você ser transformado na sua vida, em tudo que você é. No seu caráter, na sua personalidade, na sua maneira de adorar a Deus. É começar a ter compromisso com Deus de tal maneira que as coisas que ensinam para você que são mentiras, são doutrinas de demônios, você começa a identificar. Esses líderes religiosos estão se aproveitando do problema das pessoas, do povo, para lucrar, tirar proveito e se acharem e se colocarem numa posição melhor que o povo. Aí Jesus veio e mostrou para eles que era falsidade isso, era mentira, era hipocrisia. É por isso que eles se irritaram. Mas qual deveria ser a atitude desses líderes religiosos? Poxa, é mesmo, eu não estou conseguindo fazer as pessoas serem libertas dos seus pecados. Eu não estou conseguindo, através desses sacrifícios, dessas ofertas, fazerem as pessoas serem curadas. E Jesus se apresentou para fazer isso. Em nome de Jesus, vou dar apoio. Vou dar uma força para esse cara aí. Por quê? Porque eu tenho certeza que as pessoas vão se tornar melhores. As pessoas vão poder servir a Deus melhores. Elas vão ter muito mais qualidade de vida. Eles não se preocupavam com a vida das pessoas, se preocupavam com o bolso deles, com quanto eles estavam ganhando. E toda pessoa que age assim, meu amado, quando ela é afrontada, quando ela é confrontada diante das atitudes que ela está tomando, que são contrárias à vontade de Deus, eles têm essa atitude que tem os líderes, querem matar a pessoa, querem tirar da igreja. Não, esse daí não serve para vir na igreja não pregar, porque a palavra que ele prega é muito dura. A palavra que ele prega não é boa, porque ela não satisfaz o meu ego. Ela fica me acusando dos meus pecados, dos meus erros, e eu não quero me humilhar diante de Deus e pedir perdão para que Deus me mude. Todo líder religioso, presta atenção, de igreja, que não prega a Bíblia na íntegra, a verdade da palavra de Deus, pode ter certeza que ele é um fariseu. É um fariseu religioso, porque ele só prega o que convém. Ele só prega aquilo que agrada a ele, aquilo que vai satisfazer o ego dele. Você pode ver que a maioria dos líderes que pregam para as pessoas que eles têm que dar dinheiro na igreja, que Deus vai prosperar, eles não se preocupam em prosperar através de Deus. Eles prosperam através do teu dízimo e da tua oferta. Mas todo líder que realmente crê que Deus pode prosperar, ele não depende do teu dízimo e da tua oferta, porque o próprio Deus prospera a vida deles. Ele usa os dízimos e as ofertas para que outras vidas conheçam a Jesus e o ministério cresça, e o ministério avance, o reino de Deus vá mais longe em nome de Jesus. Há uma diferença, meu amado, há uma diferença muito grande de pessoas que não querem se submeter a Deus e querer uma real mudança na sua vida, do que aqueles que realmente se reconhecem os seus erros, sabe que tem erros, sabe que tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, sabe que tem coisas na sua vida que precisam ser melhoradas, e quando Deus levanta alguém para fazer por ele aquilo que ele não pode fazer ainda, porque ainda não foi liberto, porque ainda não se tratou, porque ainda não se abriu para Deus libertar ele, quando Deus levanta outro, ele se humilha. Ele se humilha e deixa Deus trabalhar, porque ele sabe que lá na frente Deus vai tirar isso dele, que ele não está conseguindo ser liberto, que ele se largar, que ele deixar de fazer, e Deus vai honrar ele até acima daquele que Deus levantou. Foi o que Jesus fez. Todos aqueles que se humilharam diante de Jesus e reconheceram a Jesus, sabe o que Jesus fez quando ele morreu e depois ressuscitou e apareceu para eles? Jesus disse que deu autoridade para eles para que eles fizessem obras maiores do que Jesus fez. Olha a diferença de quem se humilha diante de Deus, de quem sabe que é pecador, sabe que precisa de Deus para mudar certas áreas da sua vida. E quando Deus levanta alguém para ajudar ele, se humilha e aceita ser humilhado pelas mãos potentes de Deus. Meu irmão, se Deus está te humilhando por causa de áreas na tua vida que você sabe que você não está tendo forças para abandonar, para largar, para deixar, aceita essa humilhação. Vá para o deserto, vá ser tratado. Deus vai te tratar durante esse período. Deus vai trabalhar no teu interior. Deus vai trabalhar na tua mente, no teu coração. Ele vai te lapidar. E quando você sair desse deserto, porque você aceitou o que Deus colocou para você como direção e como propósito de vida, esse processo que Deus colocou você para passar como barro na mão dele, você vai sair de lá muito melhor.
Você vai sair de lá com muito mais autoridade. Não é questão de quem faz as coisas de Deus. Para de ser inocente, para de ser infantil na fé, menino na fé. O reino de Deus é mais importante do que nós. Não importa se eu estou para baixo e agora meu irmão está sendo levantado. Se eu estou sendo levantado e meu irmão está sendo humilhado. Se eu sou levantado, eu tenho mais é que dar força para aquele que está sendo humilhado, para que ele possa, durante esse período do deserto, sair dessa situação em honra e me ajudar também. Fazer obras que eu faço ou até maiores. É assim que o reino de Deus trabalha. Quando um está com dificuldade, está com luta, não está aguentando, e Deus levanta outro, não se preocupe. Continua firme, se humilha, aceita, não se preocupe, deixa Deus te tratar e te curar. Tira o medo do teu coração do que as pessoas vão falar porque você está no deserto. Não tem coisa mais gostosa do que você ir para o deserto, porque Deus te mandou para o deserto para te tratar, para te curar. Eu não estou falando de ir para o deserto porque você está insistindo no pecado, você se conformou com o pecado. Não é isso. É você ir para o deserto porque Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer tirar essa cegueira de você espiritual. Deus quer fazer com que você possa ver claramente o reino dele na tua vida e a importância de você abrir mão dessa situação que você está se apegando que é contrário a Deus. Mas você precisa parar de agir como esses fariseus. Pede para Deus sabedoria e discernimento para agir nessas situações que você não está entendendo. Para de ficar questionando, brigando com as pessoas. Para de ficar contendendo com aqueles que estão fazendo a obra, com aqueles que estão sendo usados por Deus mais do que você. Para de ficar se colocando na frente deles, querendo impedir eles de crescerem, de exercerem o ministério deles. Se humilha, aceita o que Deus está fazendo, abra os teus ouvidos espirituais, dá ouvido ao que Deus está fazendo na tua vida, abra os teus olhos para você ver o que Deus está fazendo na tua vida. Nunca Deus humilhou alguém e essa pessoa se sujeitou à humilhação, foi para o deserto, foi tratada e não saiu de lá muito melhor do que ela estava antes. Nunca! Em nenhuma passagem da Bíblia, em nenhum testemunho da igreja, você vai ver uma pessoa que aceitou ser humilhada por Deus, aceitou ser tratada por Deus no deserto, aceitou ser liberta pelas áreas que ela sabe que precisa ser liberta, e quando ela saiu desse deserto, não saiu melhor do que ela estava, com muito mais autoridade. Todos saem com mais autoridade da parte de Deus, porque você aceitou a vontade de Deus para a tua vida. Não é para você se conformar com o deserto, ir para o deserto e ficar vivendo no deserto, não aceitar o tratar de Deus, não aceitar a libertação de Deus, não aceitar a cura de Deus. Não é isso. É para você ir para o deserto, para você começar a ser aberto, abrir a tua mente e teu coração para que Deus trate você, para que Deus te liberte nessas áreas, para que Deus ministre na tua vida, para que Deus te levante numa situação com autoridade para nunca mais cair nessa situação. Pior coisa que tem é ser humilhado por coisas que você pratica contrário à vontade de Deus. Mas a melhor coisa que tem na nossa vida é ser humilhado por Deus, por áreas que nós temos na nossa vida que precisam ser tratadas, e Deus nos humilha porque Ele é um Deus de amor, porque Ele quer nos tratar, e Ele quer nos libertar, e Ele nos leva para o deserto para que nós possamos parar um pouco e meditar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos achando que é normal, aquilo que nós estamos nos conformando que Deus quer que tire, que Deus quer que limpe, que Deus quer que você se abra para ser liberto. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso, você ser tratado pelas próprias mãos do teu Criador, você ser curado pelas próprias mãos do teu Criador, você ser liberto pelas mãos do teu próprio Criador. Nesse tempo do deserto que Deus te leva, você nunca fica sozinho. O próprio Espírito Santo de Deus fica com você, Jesus fica com você, o Pai fica com você, Ele te consola, Ele te dá a paz que você precisa, Ele trata as tuas feridas, Ele começa a agir na tua vida de uma maneira para que você possa sair de lá muito mais que vencedor, meu amado, minha amada. Aceita ir por deserto com o teu Deus,
mas para ser tratado, para ser liberto, para ser curado. Não resista ao que Deus quer fazer na tua vida como esses fariseus. Para de expulsar a Deus da tua vida. Para de expulsar as coisas de Deus da tua vida e deixar que as malignidades continuem. Expulsa as malignidades. Expulsa aquilo que não presta de dentro de você. Expurga através do deserto que Deus quer te levar. Deixa Deus tratar suas feridas. Deixa Deus te curar e te libertar. Oh, em nome de Jesus. Se esses fariseus estivessem debaixo da autoridade do Senhor, se eles estivessem cheios do Espírito Santo de Deus, se eles estivessem fazendo a vontade de Deus, eles nunca iam perguntar para Jesus: quem é você? Quem é você? Eles iam simplesmente reconhecer a autoridade de Jesus na vida deles. Porque quando a gente está buscando a Deus todos os dias, a gente percebe a presença de Deus à nossa volta. A gente percebe a mão de Deus agindo nas áreas que nós estamos precisando. Mas quando você está afastado de Deus, você está andando pela sua própria vontade, Deus se manifesta e você não enxerga, você acha que é até o inimigo seu. Você não enxerga que é o próprio Deus querendo agir na tua vida. Porque você está tão distante dele, você está tão apartado dele. Olha o que diz na palavra aqui, disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Olha o que esse homem disse. Então o homem disse, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Você está entendendo? Quantas pessoas muitas vezes vão na igreja, são curados, são libertos, às vezes até, eu vou dizer uma coisa séria para você, são pessoas de nome. São pessoas que são conhecidas no mundo, têm um nome no mundo. Eles vão escondido da mídia, eles vão escondido das redes sociais, atrás de líderes religiosos para buscar cura, para buscar orientação, para buscar oração. E aí Deus age na vida deles. Sabe o que eles fazem quando Deus age? Esquecem de Deus. Saem até falando mal. E aí voltam a praticar as suas práticas malignas, achando que não vão colher os frutos disso. O pior tipo de cego é aquele que não quer ver. Existem dois tipos de cegueira. A primeira era a cegueira daquele homem que não enxergava, cego de nascença, que é uma cegueira física. Mas a outra cegueira que eu quero falar é a cegueira depois que ele foi curado. Que é a cegueira de não reconhecer aquele que curou ele. Essa cegueira é a pior que tem, que é a espiritual. É a cegueira onde uma pessoa busca deuses criados e glorifica a deuses criados e não dá glória ao Deus que criou ela. Esse tipo de cegueira traz morte, traz roubo, traz destruição para a tua vida. Abre mão disso, para de ser cego espiritual. Deus não faz nada na vida das pessoas se não for para glorificar a Ele, para reconhecer a Ele como o único Deus que criou todas as coisas. E como é que você pode dar glória para coisas criadas e achar que vai escapar? Vai voltar situações piores do que essa que você viveu e foi liberto. Porque Deus não é bobo, Deus não é trouxa, que vai curar as pessoas e elas vão glorificar outras coisas. Disse Jesus para eles, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Olha o que Jesus disse, que era melhor que eles fossem cegos. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece. É isso mesmo. Toda vez que você não deixa Deus trabalhar na tua vida, que vai pela tua própria carne, pelos teus sentimentos, você acaba vivendo maldição na tua vida. A culpa permanece em você. Jesus não pode te perdoar dos teus pecados. Jesus não pode te libertar das tuas enfermidades. Jesus não pode te dar proteção contra os demônios, contra os espíritos malignos que agem na terra. Olha a importância de você estar em conexão com teu Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se abra para que Deus te dê visão espiritual. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra,
Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos entrar em guerra espiritual agora. Sim, meu Pai, em guerra espiritual contra líderes que têm usado a tua palavra, contra líderes que têm usado a sua posição, contra líderes que têm, meu Pai, se aproveitado da ignorância das pessoas para ensinar a mentira, para fazer as pessoas buscarem a eles, para fazer as pessoas serem dependentes de igreja, para fazer as pessoas serem dependentes de cultos, para as pessoas ficarem presas aos seus ministérios. Meu Pai, nós queremos entrar em guerra contra esses líderes agora. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E nós entramos em guerra agora para que esses líderes sejam desmascarados. Em nome de Jesus, os mentirosos que enganam as pessoas, ao invés de levarem e conduzirem elas para te adorarem e te servir. Nós entramos em guerra espiritual agora, meu Pai, para que eles possam ser libertos e se arrependam desse seu pecado e eles possam realmente voltar ao primeiro amor. Mas caso isso não aconteça e eles insistam nesse caminho contrário à tua vontade, meu Pai, visita-os com teu poder, visita-os, envergonha-os na frente de todos. Levanta pessoas que são humildes, pessoas que te amam, pessoas que levam a sério a tua obra e o teu reino, para fazer coisas que eles não vão poder fazer, para realizar coisas que eles não podem realizar. E se eles se humilharem, meu Pai, aí sim eu tenho certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa. Se eles se humilharem. Mas se ele não se humilhar, o Senhor também vai fazer alguma coisa. A opção vai ser deles. A decisão está na mão deles. Mas em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos uma igreja sadia. Nós queremos uma igreja que realmente esteja preocupada com o teu reino. Esteja preocupado, meu Pai, com essa nação, com as famílias, com as escolas, com as empresas, com as políticas. Nós queremos uma igreja, meu Pai, que se infiltre na cultura, que esteja preocupada com todas as áreas do Brasil, meu Pai, e expulse esses demônios, esses espíritos demoníacos que querem introduzir a morte na vida das pessoas, através de doutrinas de demônios, de adoração a demônios, de adoração a deuses que não existem, meu Pai. Meu Pai, o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Até quando a tua igreja vai ser uma igreja, meu Pai, ralé, uma igreja sem autoridade espiritual, uma igreja que não avança contra as trevas, uma igreja que não resiste ao diabo, mas se submete às propostas que o diabo faz como solução para a vida deles? Meu Pai, até quando a tua igreja vai ser assim? Até quando a sua igreja, meu Pai, por falta de fé, por causa da incredulidade, eles vão cedendo espaço para doutrinas de demônios, para ensinamentos que não são teus, coisas que na tua palavra é claro, meu Pai, são claras as coisas, dizendo que nós devemos acreditar que o Senhor faz. Mas eles, por falta de fé, vão buscar em outros lugares, vão buscar a solução em qualquer coisa que não seja no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, até quando os teus líderes, a tua igreja, o teu povo, meu Pai, vai ser um povo medíocre na fé? Até quando, meu Pai, os incrédulos, os ateus, aqueles que não acreditam em Deus, os manipuladores, os adoradores de demônios, filhos das trevas, vão seduzir eles para acreditarem no que eles pregam, meu Pai? Nas mentiras do inferno, com o único objetivo de introduzir seitas, doutrinas de demônios nas famílias e no Brasil, e o teu povo aceita, meu Pai, o teu povo concorda. Meu Pai, em nome de Jesus, visita eles nas madrugadas, dá visões para eles do que eles vão viver, meu Pai, se continuarem apoiando pessoas que adoram demônios, que servem a demônios, que apoiam princípios que não são teus. Visita o teu povo, meu Pai, que te ama, os que te adoram em espírito e verdade.
Eu te peço, meu Pai, até o dia 30, o fim desse jejum, visita o teu povo, dá visões, dá sonhos nas madrugadas, dá palavra de direção para que eles possam enxergar para onde que eles vão se eles votarem em alguém que servem a demônios, meu Pai. Não importa quem seja o presidente, não importa, mas se ele adora demônios, revela, escancara, meu Pai, para o teu povo. Mostra para eles qual será o futuro deles. E se eles escolherem mesmo assim, votarem, elegerem naquele que vai governar, que tem demônios na sua vida, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar proteção para nós que te amamos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, se existe a possibilidade de o Senhor convencer essas pessoas, revelando o que está oculto na vida desses presidentes, na vida daqueles que vão governar junto com eles. Se existe a possibilidade, se é da tua vontade, que essas pessoas que vão voltar até o dia 30, meu Pai, o teu povo que está no Brasil, que te ama, que te adora, se existe a possibilidade, meu Pai, de eles conhecerem a verdade, da atitude que eles vão tomar, da decisão que eles vão tomar a favor de qualquer presidente. Não estou dizendo que seja um, seja outro, meu Pai. Se existe a possibilidade, meu Pai, de o Senhor revelar qual será o futuro do voto que eles vão dar, o que vai acontecer na vida deles nos próximos 4 anos ao eleger o presidente. Meu Pai, em nome de Jesus, revela. Revela para nós. Nós não queremos colocar um presidente, meu Pai, que vai trazer roubo, que vai trazer morte, que vai trazer destruição para o Brasil e para as famílias, que vai impedir o teu reino de avançar, que vai contribuir para que as trevas avancem, meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos isso para a nossa vida. Meu Pai, nós queremos que o Senhor governe o Brasil, nós queremos que o Senhor governe o Brasil, por isso coloca um presidente que seja segundo o teu coração, que seja segundo aquilo que o Senhor quer fazer neste Brasil, as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre o Brasil, os deuses criados e mentirosos que o Senhor quer tirar do Brasil para que o teu povo adore o Senhor que é o único, um Deus que existe, um Deus que é real. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ajude, entre em nosso socorro, vem, meu Pai, ao nosso socorro. Como igreja e como teu povo, nós clamamos ao Senhor, nos ajude, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos nos tornar como os países que estão sendo perseguidos, onde as pessoas estão sendo mortas, simplesmente porque falam o que acreditam. Onde as pessoas estão comendo lixo, estão fugindo do país para vir para o Brasil, meu Pai. Nós não queremos nos tornar uma nação, meu Pai, onde demônios governam. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Acorda o teu povo, meu Pai. Nós não queremos que esses líderes mentirosos, esses líderes enganadores, em qualquer área e qualquer esfera do Brasil, continuem manipulando o povo, continuem enganando as pessoas, continuem fazendo elas acreditarem na mentira, meu Pai, e no engano, que estão com segundas intenções, Senhor, para trazer mentira, roubo, morte e destruição para nós e para eles. Meu Pai, nos revela, em nome de Jesus, envia o teu Santo Espírito, toca no coração deles, toca na mente deles, converte eles, mostra para eles, meu Pai, qual será o futuro deles ao escolher o presidente que eles vão escolher. Se o presidente que eles estão escolhendo é da tua vontade, vai ser bênção, revela para eles, meu Pai. Revela que realmente o Senhor vai abençoar o Brasil, que o Senhor vai libertar o Brasil dessas doenças, dessas malignidades, dessa adoração a deuses que não existem. Mas se eles foram votar num presidente, num governador, meu Pai, que não adora o Senhor, que vai introduzir seitas demoníacas aqui, que vai introduzir roubo e morte e destruição tanto para nós como para os povos que existem nesse país, revela também, Senhor. Revela, Senhor, nós queremos colocar no país, meu Pai, alguém que realmente tem o coração voltado para Ti. Alguém que te ama, alguém que te adore, alguém que realmente põe o Senhor em primeiro lugar, meu Pai.
Porque é mais fácil de o Senhor conduzir alguém que tem um coração voltado para o Senhor do que alguém que é rebelde, que tem um coração distorcido, que adora todo tipo de coisa, que não tem um coração fiel a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos num momento decisivo, onde o Brasil vai se tornar uma terra de demônios, de adoração a demônios, de prostituição, de vício, de drogas. Ou o Brasil vai se tornar um país abençoado, um país onde nós podemos viver em paz, onde nós podemos te adorar, podemos te servir, podemos continuar libertando as famílias das drogas, das prostituições, dos casamentos que têm adultério e se desfazem. Meu Pai, aonde se pode, meu Pai, votar em um candidato que apoia princípios que não são teus? Meu Pai, eu não estou falando de apoiar as pessoas que têm princípios que não são teus. Não é isso. Nós amamos a todas as pessoas, independente das práticas delas. Mas nós não podemos concordar com coisas que são malignas, porque nós vamos estar abrindo portas para demônios. Quando nós apoiamos práticas malignas nas vidas das pessoas, nós estamos dizendo para os demônios entrarem na nossa casa, entrarem na nossa família, entrarem no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. É isso que nós estamos dizendo para o Senhor quando nós apoiamos práticas demoníacas, práticas contrárias aos teus princípios. E nós não queremos isso para a nossa vida, Senhor. Nós queremos, meu Pai, ter a certeza que nós estamos apoiando pessoas que são contra os princípios malignos, mas que amam as pessoas que praticam esses princípios malignos. Deus nos dá como igreja tua esta autoridade, autoridade para desmascarar esses demônios que agem na vida dessas pessoas. Qual é o fim delas ao seguir esses demônios? Meu Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos por aqueles que estão, meu Pai, debaixo desses demônios, debaixo desses espíritos imundos, debaixo da mentira. Nós denunciamos agora e declaramos que em nome de Jesus sejam desmascarados, sejam expostos, para que se revelem os que realmente servem a Deus e os que servem a demônios. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. E nós queremos ser luz para o mundo, assim como o Teu Filho era luz para o mundo. O Teu Filho não só falava do Senhor como Deus, Criador dos céus e da terra. O Teu Filho não só tinha o Espírito Santo na vida dele. O Teu Filho não somente resistia ao diabo, mas o Teu Filho também, meu Pai, além de te obedecer, além de estar cheio do Espírito Santo, além de resistir ao diabo, o Teu Filho avançava contra as trevas, contra as práticas malignas que eram contra a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso nós te pedimos, encha a Tua igreja, meu Pai, desta autoridade, para avançar contra as trevas, para que nós possamos expulsar do país, expulsar desse país toda a ação demoníaca, todas as trevas que vêm de demônios agindo nas vidas das pessoas. Que eles batam em retirada e saiam daqui em nome de Jesus. O Brasil pertence à luz que vem do Senhor Jesus, a práticas decentes, a caráter que vem de Deus, em nome de Jesus. Enquanto nós, como igreja, vivermos, nós lutaremos e guerrearemos contra as trevas. Nós avançaremos contra as trevas, porque na palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, se há em nós, igreja tua de Jesus Cristo, algum tipo de coisa que está nos impedindo de avançar contra as trevas, em que nós somos igreja, meu Pai, igreja medíocre, que não denuncia as trevas, que fica só pregando o evangelho do Senhor, mas não denuncia as trevas. Se existe em nós algo que está nos impedindo de resistir ao diabo e avançar contra as trevas e se sujeitar ao Senhor, meu Pai,
que em nome de Jesus seja tirado do teu povo agora, seja tirado do teu povo que te ama agora. Dê autoridade para nós, meu Pai, para que nós possamos nos sujeitar ao Senhor, para que nós possamos resistir ao diabo e para que nós possamos avançar contra as trevas em todos os ambientes. Contra as trevas na política, contra as trevas na cultura, contra as trevas, meu Pai, nas empresas, contra as trevas, meu Pai, nas escolas, nas faculdades, nos cursos, nos alimentos, meu Pai, as trevas que até mesmo nos alimentos são consagrados a demônios. Contra as trevas no financeiro, meu Pai, nos dá essa autoridade, para que nós possamos fazer do Brasil um Brasil que te adora, um Brasil que te serve, um Brasil que seja uma nação reconhecida mundialmente por adorar ao único Deus Criador dos céus e da terra, a reconhecer a Jesus como aquele que morreu na cruz por eles e a se abrir para o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida deles. A única nação que realmente são verdadeiros adoradores do Senhor, que te adoram em espírito e verdade. É este selo que nós queremos como igreja. Derrama sobre nós, derrama sobre nós. Nos dá autoridade, meu Pai, nos dá autoridade. Nós queremos denunciar as trevas. Nós queremos libertar as famílias. Nós queremos o Brasil santificado, purificado, livre de toda ação contrária da tua palavra. Batam em retiradas, demônios, porque lá vão os servos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus que nós vamos. E nós vamos derrubar vocês que adoram demônios e espíritos malignos. Na autoridade do nome de Jesus, com as armas espirituais que o Senhor nos deu, nós derrubaremos toda ação demoníaca que não vem do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse, toma posse.